aí, Rodrigão. Muito Seja bem-vindo. Eu já tava com saudade de você já. Olha que maravilha, eu também. Você tá um tempo pra vir aqui, pô. É verdade. Você tá treinando, você tá mais forte. Meu, Todo mundo vem falando cadê isso. a caneca do Rodrigo? É o melhor elogio. Não tem caneca pra ele? Assim. Nossa, meu, que O que tá desfeita. acontecendo com esse podcast? Na última vez, Cara, tinha uma caneca me esperando aqui. Cara, É. viu, isso aí é... Mudam, né? Você vê Isso é que um só... sinal. É sinal que você tem que voltar, os caras estão Olha protestando. Você tem que E aí, propor. Rodrigão, bora? Como é que tá? O que a gente tem de novidade aí, cara? A galera já conhece direito o Rodrigo? Ah, é o cara Rodrigo, do chá, né? assim, o Rodrigo tem 2 perfis, Oi. não é? Explica pra galera, quais são esses 2 perfis? Conta pra eles aí. Um perfil eu falo sobre nutrição esportiva, que é @RodrigoMoreiraNutri. E aí eu trago muitas situações sobre futebol, por exemplo, envolvendo a nutrição, envolvendo a suplementação, alimentos chamados funcionais que melhoram a performance, a saúde. E o outro Insta, que é sobre chás, nichado para ervas medicinais, que é @RodrigoMoreiraChás. E também atuo bastante no YouTube. Aí você me encontra lá como Rodrigo Moreira Nutricionista. Então sou nutricionista apaixonado principalmente pelas ervas medicinais e pela nutrição esportiva de forma geral, em todas as modalidades. Quanto tempo nisso, Rodrigão? Uau! Estudando a nutrição propriamente desde os meus 18 anos, mas desde os meus 14 já me envolvendo. E atuando na área desde os 19, onde eu já fazia tanto palestras quanto pesquisas científicas. E já tinha monetização desde essa época. É? Nós estávamos conversando sobre investimentos. Houve uma época onde havia investimentos na ciência, pois eu participei do Ciências Sem Fronteiras daquela época, né? Então, e aí você tinha um retorno pela contribuição que você oferecia para a ciência, né? Então, desde essa época, eu já considero que eu tinha um lado de empresário dentro da minha área, que era conseguir monetizar de alguma maneira, mesmo sendo ainda estudante, né? Então, isso eu tô falando de 2009, 2010, já, então, muito tempo atrás. Você tem um Insta que você vai falar ali mais da galera que tá plugada com o esporte. É isso. Vou tentar fazer, né, um nicho aqui. E você tem o outro Insta que é de chás, que é o que mais me chama atenção. Os 2 são legais. Mas eu gosto da minha missão, né? Que a minha missão sempre foi tirar a galera da farmácia e levar para o natural, né? Acredito que todas as formas de cura têm seu lugar, né? Às vezes você está num momento da vida que você precisa da alopatia. Eu dou graças a Deus que existe antibiótico, porque já precisei usar nos meus filhos algumas ocasiões. O que é alopatia? Alopatia é tudo aquilo que vem da área artificial, por assim dizer, da farmácia. Da ciência. Da farmácia. É a alopatia. Alopatia é farmácia, galera. Então, eu dou graças a Deus que existe, por exemplo, Rodrigo, antibiótico, cara. Porque eu já precisei usar com os meus filhos, não é? Todo mundo vai dar graças a Deus a uma injeção que salvou seu pai ou sua mãe, não é isso? Agora, o ideal é que a gente vai educando essa galera, que nem o Rodrigo tem o YouTube dele, eu tenho o meu também, ainda dou algum conteúdo por lá, mas é fundamental a gente ir educando essa galera para que não vá parar na farmácia, não é isso, Rodrigo? Qual dos Instagrams hoje te dá mais prazer em fazer? Do chás. Do chás? Pelos relatos. Eu te acompanho lá, é da hora. da Poxa, hora. não, eu me encanto. Aí é bem os feito, dias. você dá uma puta de umas dicas legais lá. E a galera traz pra A mim receita, também né? Meus resultados, né? O pessoal me pergunta desse seu bigode aí, velho. Esse bigode eu não Desde os tive 18? aula. Não, esse bigode foi homenagem aí ao meu pai. Para, deixa o cara, para de atrapalhar o cara. Esse bigode chama atenção. Eu já fui parado em blitz e o policial veio tirar uma onda. Eu falei, não é possível. Ele falou assim, pô, seu bigode me chamou muita atenção. Eu fui tirando uma onda de início. Mas esse guarda era bedido ou era bedida? Eu acho que era menino. Que é bedido? É bedido ou bedida? Não, eu recebo os elogios aí por conta do bigode, mas enfim, é uma homenagem ao meu pai. Meu pai tinha bigode desde que eu conheço até os 50 anos. Ao completar 50, por algumas circunstâncias que não conta pra ninguém, ele retirou o bigode dele, que era uma marca. Ele parece muito o Ratinho, sabe? Aquele apresentador antigo. Então, várias vezes até houveram brincadeiras de... a gente tá agora no papo super aleatório, né? Por aí vai, né? Mas esse é o feeling cast, senão fica muito certinho. Vambora, fala do chá aí, velho, arrepia. Não, Você tava falando que a galera traz conteúdo pra você explicar e tal.
E como você colocou, o meu objetivo é mostrar que existe uma alternativa terapêutica natural, em alguns casos tão bom quanto medicamentos. Os medicamentos, eles trazem resultados positivos. O Ricardo fala bastante isso. Mas trazem efeitos colaterais. E existem algumas ervas, em algumas circunstâncias, que trazem resultados tão bons quanto medicamentos e, em muitos casos, com menos efeitos colaterais e com maior expectativa de adesão ao tratamento. Que esse é um grande diferencial, porque tem muita gente que começa algo, não sustenta, aí não transforma, né? Não gera mudança necessária. Mas você acha que isso se deve ao natural? Ou seja, o chá, tudo que é natural, ele demorar um pouquinho mais de tempo? Também. É isso, né? O medicamento... Isso aqui é uma coisa muito mais rápida, mas né? nem sempre. Tem também algumas comparações de resultados muito imediatos. Por exemplo, a babosa em si, em relação à redução de desconforto no estômago, ou mesmo um refluxo que envolve o esôfago, há expectativa de efeito imediato, agudo, né? De tomar e horas depois você já ter os benefícios, ou até mesmo o efeito laxativo que ela promove. Estava lendo hoje, inclusive, a expectativa é que demore de 6 a 24 horas para ter o efeito laxativo. Já bem rápido. Poxa, bem em rápido. um dia, né? Além, em comparação, por exemplo, o óleo essencial de lavanda tem um efeito imediato na redução de ansiedade. Isso. Óleo essencial de lavanda, mas como é que usa? Muito bom, tem várias alternativas. Acho que a mais simples é colocar na mão, espalhar um pouquinho, colocar aqui no nariz, ó, e ficar inalando. Você pode fazer simplesmente Como é que desse chama? jeito. Óleo Essencial de por exemplo, lavanda. de De lavanda. entre outras. Cara, isso é opções bom, hein, disponíveis. cara? Óleo essencial é uma Pô, quem não sofre de ansiedade hoje, velho? Com Eu- celular na mão, com essa vida louca que a gente Eu- tem sempre algo acontecendo. Ó, A gente tá sempre no futuro. Fala pra eles onde é que encontra o óleo de lavanda. Não, eu Onde sempre que digo, encontra? Olha a hora, informação chutou, deles. joguei a bola, chuta no ângulo. Qual que é a empresa? A WNF. WNF. Hoje a gente é representante da WNF. Chegou a sua, chegou a chegou a caneca, sua agora caneca. vai. Tá aqui a sua aguinha, por favor. linda, hein? Muito Coloque. É um período de reconciliação É aqui. verdade. né? Tá me sentindo um A pouco- técnica se superou Então, agora. galera, a gente fala em óleo essencial, né? Óleo Tava falando de essencial. rock, deixa eu pôr o rock aqui, ó, que eles não Olha o tinham bigode visto. dele. Cara. Tô vendo Olha, aqui. Aí, ó, em homenagem ao Rodrigo, Aí, ó, vou pôr o cabelinho Fred pra mais pra cá, trás. assim, ó. Grande Não, tá foda. Hoje a gente tá falando, o negócio os caras cortam, bota o Fred Mercury, tá ligado? Tá Aqui foda assim, hoje. velho. Deixa eu te falar. Cara, Já me falando que eu pareço com ele. O Fred Mercury depois da Deixa eu ver academia, aqui, ó. né? Né? Então. aqui assim, o Fred tava meio anêmico. né? tava meio com anemia esse aí. Infelizmente. Galera, o óleo essencial nada mais é, como o nome fala, né? É a essência de algo, Certo. né? Então, o óleo essencial quando você fala o óleo essencial da lavanda, você tem um procedimento alcoólico, por exemplo, onde você vai extrair a parte mais essencial, a alma de algo. Você tira a essência de algo, você condensa, só para você ter uma noção, às vezes em 5 ml. 5 ml, cara. Tipo, é um vidrinho assim, cara, né? Uma, 2, 3 gotas já basta, Né? Às vezes. Por exemplo, sabe o que eu quero te perguntar, porque tem sido uma dor que apareceu nas minhas últimas lives com algumas pessoas? Sinusite, por exemplo. Eu usei óleo essencial de menta piperita Clássico. e eu pingava aqui na mão aqui menta piperita, 2, 3 gotinhas, fecha a mão. Eu lembrei que você tomei um gatilho do seu sinal e aí você respira de manhã depois de ter limpado o nariz com soro. Boa. E esse processo ao longo dos meses me curou um cara que tinha sinusite de tomar tarja preta. Em 2010, antes da Nação Verde, foi a última vez, né? Em 2011, 2010, 2011, foi a última vez que eu tomei tarja preta. Eu tomei antibiótico tarja preta para sinusite. Cara, mas onde é que compra isso aí? O Dedé tá com a sinusite brava. Naçãoverde.com.br. Tem lá esse tipo Tem de tudo, coisa? Como é que Você chama? está colocando o protocolo Rodrigão agora? Protocolo Rodrigo Moreira, você vai lá em naçãoverde.com.br. Vai estar lá protocolo, você clica, tá lá Rodrigo Moreira e vai estar todos os tratamentos dele por função. Como é que chama isso aí? Pimenta de? Pimenta piperita. Hortelã, Bom. pimenta. Menta, desculpa. Menta piperita. Ou Bom hortelã. demais.
Vou pegar lá, não, meu filho vira e mexe acorda assim. Mas se eu soubesse, tinha trazido. Também até. Você é um puta tio desnaturado, velho. É bom demais. E assim, ó, a dica que eu dou, o óleo essencial, ele, para efeito terapêutico, tem que estar bem próximo. Os estudos falam de 5 centímetros de distância do aparelho olfativo. Então, se você colocar num ambiente, por exemplo, se a gente colocasse dentro dessa sala um óleo essencial, a tendência é que ele trouxesse um ambiente mais confortável de trabalho. Tem estudos com enfermagem, ambiente de hospital, onde eles colocam óleos essenciais e comparam. Qual que você indica pra eu pôr aqui? Eu indico esses mais calmantes, por exemplo, se você colocasse um capim-limão, é algo mais neutro, tem associação com redução de ansiedade, um calmante. Tem lá, Rê? Traz pra mim. Tem tudo, mas o Dedé tá com problema de sinusite? Tá. Nunca fiquei sabendo, nunca falou nada. Acorda mesmo lá de vez em quando. Quero pôr aqui, porque aqui o bicho pega, velho. Aqui é pesado o negócio. Então, o óleo essencial que o Rodrigo tá falando agora, ele é um óleo essencial em difusor. Aí você traz um difusor que pode ser elétrico, pode ser aqueles mais... Melhor ainda, comprar um difusorzinho e deixar rodando, né? E dá até uma luminosidade diferente, tem a cromoterapia envolvida. Então, mas a clínica não fornece esse tipo de coisa pra gente fazer propaganda? Já queremos um patrocínio da clínica Rodrigo Moreira. Nada mal seria, né? Mas que sucesso! É uma boa ideia. É muito efetivo, eu acredito muito. Assim, não basta só ouvir os relatos, né? Então, o diferencial que eu trago lá na minha página é trazer sustentação para cada posicionamento. Isso dá um baita trabalho, e é um trabalho muito solitário, porque eu não fico conseguindo ter facilidade para encontrar essa informação em outra pessoa que está divulgando essa informação. Eu tenho que achar ela dentro de bibliotecas digitais de artigos científicos, mas vale muito a pena. É muito gratificante descobrir coisas que às vezes são faladas de forma errônea ou não são ainda divulgadas. Por exemplo, o gengibre para rinite e sinusite, os estudos são incríveis para a transformação que ele traz. E ele faz comparação com uma medicação chamada Clarentin, que é usado para rinite, mostrando efeito tão bom quanto... Medicação fortíssima, com menos efeitos colaterais. Para saúde íntima da mulher, do homem, tem muitas ervas com efeitos muito expressivos em forma de conceitos antigos, banho de assento, escalda-pés. Eu fico encantado. Eu fiz uma live e percebi que as pessoas perguntam muito, né? Então a primeira eu já falei, que foi sinusite. Boa, né? Então gengibre, eu fiz o uso de gengibre em pó de manhã no meu shot de limão. Espremo um limão, aí ali uma colher de chá de gengibre em pó. É bacana esse? É incrível, isso eu fiz bastante tempo. Eu fiz porque vocês falaram. Antibiótico natural. É muito difícil você não ter um resultado muito bom com este cuidado que você associou, né? O limão em si melhora de glicemia, melhora do processo digestivo, mas o transformador, no caso da sinusite, é o gengibre. O Rodrigão, de pó é ótimo. Um que eu vejo que tá... Não vou dizer que tá na moda ou não. Não vou dizer que tá na moda ou não, mas eu toda vez que eu tô ali no Instagram, aparece pra mim no feed. Talvez porque eu clico muito em coisas de nutrição e tal. Sobre o vinagre de maçã, né? É só vinagre de maçã ou tem mais alguma coisa? Depende, né? Eu acho que tem várias... Não, é vinagre de maçã mesmo. Vinagre de maçã. Uma colherinha ou 2 colherinhas e tal. Cara, eu tô tomando todo dia de manhã. Eu dei uma secada na barriga, tô falando sério. Deu uma desinchada, monstro. Minha cintura diminuiu tipo 10 centímetros. Então o Rodrigão vai explicar. Tô fazendo isso há 6 meses. Tá? Por que o vinagre de maçã tem esse poder, Rodrigão? Eu nem sei se foi isso, porque eu tô treinando também. Eu só tô comendo agora meio pudim, meio Big Mac. Se o cara pega dois x salada e bota o vinagre de maçã em cima, não vai resolver, né, por assim dizer. Mas, Rodrigão, o vinagre de maçã em si, hoje, é a segunda vez que ele tá no hype na internet. É a segunda vez, não é a primeira. Você sabe muito bem que é a segunda vez já. Só que agora parece que veio com força total. Porque tem influenciador até da Nação Verde, que a semana retrasada fez até um vídeo lavando o cabelo com o nosso vinagre de maçã da Nação Verde. É sério. Lavando o cabelo. Daí ele tava falando das propriedades lá pra reduzir queda de cabelo e o caramba. Então o vinagre de maçã voltou com essa força total. Lá no seu consultório você recomenda o vinagre de maçã para emagrecimento? Olha, tanto em encapsulado quanto a própria ingestão
seja para temperar ou, se possível, para fazer um shot propriamente. Os estudos trazem o melhor momento para a ingestão antes das principais refeições. O principal benefício, por estudos, né, que eu tenho conhecimento de comprovação, é a redução de glicemia em diabéticos, que é, um fator muito protetor, redução de colesterol, e aí por isso que é antes da refeição, que normalmente são esses momentos que você tem um pico maior de açúcar no sangue, um pico maior de gordura sendo distribuída, e eu recomendo sim, é uma das substâncias que me dá mais conforto de indicar, por ter mais evidência científica sustentando, e eu também sinto esses benefícios que você relata, sentir uma potencialização no resultado. Eu estou tomando em jejum de manhã, uma colherinha de manhã. Jejum sempre é um bom horário assim, né, para administrar. E, de forma geral, o importante é ter a ingestão diária. E Quanto mais ou menos? 2 colheres de sopa, em média, tende a ser o suficiente. Mas aí a pergunta mais técnica agora é, qual que é não a função. Qual é a ação dele? É no intestino, é no estômago, é na microbiota? Qual é a transformação que ele põe? Aí vamos pro lado bioquímico, aí tem algumas enzimas, alfa-glucosidase, que fica também já no nosso aparelho bucal, ele diminui a degradação de alguns tipos de carboidrato, tanto com essa alfa-glucosidase quanto com a alfa-amilase, que fica no pâncreas. Então ele reduz a liberação de enzimas que vão degradar o carboidrato, então mais facilmente esse carboidrato, por estar em macromoléculas, vai ser excretado, né, porque ele não foi tão digerido. Então é um processo que começa desde que a gente chama de digestão, desde a nossa mastigação, né? Então é todo o aparelho digestivo, mas não só o trato gastrointestinal, mas é o início da nossa digestibilidade. Mas tem muito a ver com a digestão, sim, mas ele acaba tendo uma série de modificações fisiológicas, né? Para colesterol chama HMG redutase, que há uma modificação em relação à função dessa enzima que é produtora de colesterol. Então, a ação é bioquímica, mas ela pode ser sistêmica, né? Como você colocou, até de uso tópico, que eu acho bem interessante nessas aplicabilidades. Eu desconheço os benefícios para uso tópico, para colocar aqui claramente, mas... O vinagre, né? A fórmula do vinagre, né, que a natureza entrega para o homem, ela tem uso cotidiano, residencial, por exemplo. Se você quer tirar fungo, bolor de parede, se você quer limpar uma escova de dente, você experimenta, por exemplo. Você quer higienizar as coisas, você pega um bicarbonato de sódio, coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio em pó, a gente tem no nosso site também, por exemplo. No que você coloca algumas gotas de vinagre, aquilo faz uma fermentação absurda, aquilo limpa tudo, cara, né? Limpa a sua escova de dente, limpa o seu banheiro com bicarbonato mais vinagre. O vinagre é um coadjuvante para você limpar tênis. Olha só, para você desinfetar o banheiro, você pode desinfetar seu banheiro com vinagre. Se você não quiser comprar produto químico de limpeza, o vinagre limpa o seu banheiro inteiro. Funciona, cara. O vinagre é uma coisa absurda. Eu fico pensando que o vinagre e o bicarbonato, né, multiuso absurdo assim na vida, né, do ser humano, né? Você vê, são os extremos, né? Você tem um alcalino, excessivamente alcalino de um lado, e você tem um ácido de outro. E os dois têm uma função absurda, né, no nosso organismo, né? E o bicarbonato, por que ele não é tão difundido, né? Tamanho os benefícios e aplicabilidades dele. Fico sempre com essa questão, porque é um suplemento, por exemplo, para performance no treino, quanto para eliminação de uma gastrite, por exemplo. Tem muitas aplicabilidades e eu vejo... O bicarbonato também? Eu posso te adiantar um dos motivos. Legal. É um dos produtos que a Nação Verde mais vende no site, é o bicarbonato. Legal, parabéns. Porque, cara, você consegue comprar o quilo, sei lá, por R$10. É muito barato. Tipo, 1 quilo, saca? É muito barato. E como que usa? O cara que treina. Diluído, por exemplo. Diluído não, eu sei, mas em que situação? Seria antes do treino, 2 horas antes. Qual que é o objetivo do bicarbonato? Ele faz o que a gente chama de tamponamento extracelular. Isso seria que você reduza a acidificação do seu sangue, que quando você está fazendo atividade física, você sente aquela queimação na musculatura. O ácido lático. O ácido lático acumulado, e isso também vai para a corrente sanguínea. E a gente considera esse ambiente ácido um fator limitante para o nosso organismo, que ele vai começar a gerar dor, queimação, e aí você interrompe o movimento.
E o bicarbonato ele vai retardar este acontecimento. Na prática, se você Pô, que legal isso, cara. 10 repetições, você faria 12. Eu senti isso hoje de manhã. Falei, caralho, tá queimando. Então, se você tomasse bicarbonato... E o bicarbonato é outro suplemento, outra substância que tem ação aguda. Lembra que a gente estava colocando um pouco disso, né? De demorar. O bicarbonato tem ação imediata, assim como a cafeína. Tem que ser 2 horas antes. O ideal, por protocolo, seria isso. Nada, não precisa ser em jejum, nada. Não, só precisa desse intervalo para você conseguir digerir, absorver e disponibilizar para utilizar durante o treino. E como é que faz? Uma colher num copo com água? O ideal tem cálculo por É o que eu vou fazer. quilograma de peso. Começar com uma colherzinha de chá. Provavelmente dentro do seu peso vai chegar na dose ideal, que tem que ser progressiva, a uns 15 gramas, que vai dar uma colher de sopa bem cheia. Mas começa com uma colher de chá, aproximadamente umas 3. Por que você falou do meu peso? Eu não entendi. Não, porque é calculado vezes quilograma de peso corporal, né? Você acha que tinha que ser uma pá uma colher de pedreiro? Vai ter que pegar uma como é que chama? Uma colher de pedreiro. Uma bacia pra... Pegar uma colher de arroz, né? Carbonato. Coloca numa bacia. Caralho. Não, e eu tenho que falar sobre a higienização de alimentos. Sim. Tira e corte, porque é muito importante. O bicarbonato, segundo os estudos, é o melhor método para eliminação de agrotóxicos presentes nas cascas. Sempre escutei isso. Lavar os produtos com bicarbonato. Minha mãe falava isso. Então, aí é só deixar em banho de imersão mesmo. Então, pega um recipiente que caiba as frutas, legumes... Cara, esse assunto é importante hoje, né? Porque tem muito produto fazendo mal. Meu, Tem um amigo tomate. meu, foi pro hospital porque comeu algo sem lavar a fruta. Caramba. Cara, deu um negócio no estômago dele, alguma bactéria. Mas fudeu o cara. Eu passei por isso recentemente, fui comer fruta na feira. É isso aí. Sabe? Deixa eu provar ali, não desceu bem. Mas o bicarbonato tem essa ação, é melhor, segundo os estudos, do que hipocloridrito e do que água sanitária. Hipoclorito, né? Agora, explica pra galera como é que faz isso. As quantidades... A quantidade é um pouco alta, assim. O ideal é que para cada litro de água necessária para a quantidade de frutas, legumes e verduras que você utilizar, você use em torno de uma colher de sopa de bicarbonato. E deixe por 15 minutos de imersão. Então, às vezes você vai precisar de um recipiente de 10 litros, porque você fez uma feira e quer higienizar tudo que você comprou. Aí você vai precisar usar vezes 10, cada litro, uma colher de sopa. Esse seria o cenário perfeito. Na prática, eu mesmo utilizo menos para conseguir ter um rendimento maior ali em si, mesmo sendo um alimento super barato. Tá meio lavado, mas tá lavado, né? E depois água corrente. Água corrente é importante também, depois, né, esfregar com a mão, não com esponja e coisas do tipo. Aí a expectativa é que você tenha a melhor estratégia para redução dos agrotóxicos presentes nas cascas, né? Infelizmente, as que entram dentro do alimento, a gente não tem uma expectativa de redução da concentração. E aí tem tomate, por exemplo, eu gosto de fazer chá com casca de abacaxi, aí sempre vem essa questão, né? Mas é usar a casca... de procurar o produto mais orgânico possível, né? A origem conhecida. Mas para abacaxi não existe. Não tem? Não. Tem alguns produtos que é muito difícil, a cultura orgânica, mas também porque eles são muito menos afetados pelos agrotóxicos e o abacaxi é um deles, dos menos afetados. Agora, quando você chega no morango, quando você chega no tomate, cenoura, aí o agrotóxico corre solto mesmo e são alface produtos... De certa forma, mas assim, os piores de longe é tomate, pimentão e morango, acho que são os campeões, viu? Né? Porque absorve mesmo. A quantidade é alta. O morango dá pra ver que absorve, né? Porque ele é todo poroso, né? Pra vocês terem uma ideia, se você pegar 2, 3 morangos e bater num liquidificador com água, e depois que você coar, você pode depois borrifar essa água do morango como pesticida. Que legal. Que bom, hein? Essa água do morango... Você pega o... Que merda, velho. Tanta concentração que tem e uma bomba. Se você borrifar isso nas plantas, isso também funciona como pesticida. Infelizmente é uma realidade. Infelizmente. Mas a gente precisa então de alternativas para não desmotivar a população a comer. Aí o morango no bicarbonato já vai dar uma boa aliviada. 15 minutinhos, melhora. Imersão. Vai ser aquelas larvinhas, não? Às vezes sai. Cara, eu vi uma no Instagram,
saindo uma larvinha do mesmo morango. Rodrigão, mudando um pouquinho de assunto, porque também são duas frequentes mensagens no meu direct. Porque tem muita mensagem que a galera não põe nos comentários, põe no direct. Uma delas é sobre infecção urinária. Tem crescido no meu direct, infecção urinária. Pra galera se preparar aí pra pergunta, caso alguém queira. Então, infecção urinária, principalmente nas mulheres. Né? Segundo, hemorroida. Tanto mulher quanto homem. Né? Terceiro e último. Nunca é a pessoa que tá me chamando no direct que tá com o problema. Né? Então, por exemplo, problema de libido. Nunca, quando o homem entra em contato comigo, nunca é com ele o problema, é sempre com o tio dele, né? Tem um amigo meu que está com um problema de palmolescência, nunca é ele. Né? Só queria saber para poder ajudá-lo. Para poder ajudar meu amigo. Então, vamos começar com infecção urinária, Rodrigão. É bem frequente esse quadro e o tratamento, até colocando hemorroidas, normalmente as mesmas ervas têm as mesmas aplicabilidades, né? Porque a infecção... Você vai precisar de ervas, às vezes, por exemplo, se for uma infecção, vai ser por bactérias ou fungos. E aí você vai precisar de ervas que tenham essa propriedade. E são várias que geram este efeito e principalmente fazendo o chamado banho de assento, né? Onde você vai buscar um recipiente onde caiba seu bumbum ali, o seu glúteo. E aí você faz um chá, depois completa com água, fica sentado por uns 15, 20 minutinhos. E aí você pode usar um barbatimão, um uxi amarelo, um açapeixe, pode usar uma camomila, que é mais conhecida, uma anis estrelada, todas essas têm uma capacidade bem expressiva, tanto bactericida quanto antifúngica, né? Que aí eu já trago a candidíase também aí dentro do debate. E já para cicatrização, aí eu destaco tanto o barbatimão, que tem muitos relatos práticos e ciência por trás, é uma raiz que não tem um sabor muito agradável para ingestão, mas pode ser feita também. Mas você pode colocar uma arnica, que é bem conhecida. É sério, não, porque eu já provei muitos chás, né? Então eu trago ele vai foder todos os cortes do programa hoje. O Marcelo vai foder os cortes dos programas. Não. É que você falou do gosto, falou, tudo bem, pra beber não, mas pra onde vai que se foda, né? Isso, funciona bem. Aí se for uma bichona, vai falar, ai, tá horrível! Esse permite, é muito bom. E até eu venho me permitindo a entender um pouco mais de banhos para recém-nascidos, onde as recomendações de chá sempre partem do princípio, a partir de 2 anos, basicamente, que a gente começa a ter a liberação de indicação, em alguns casos a partir do 6º mês. Mas antes disso, sempre deixava de lado, né? Nunca fui buscar alternativas naturais para essa fase da vida, né? E os banhos eu venho vendo, banho de pegar ali dentro de uma bacia e colocar algumas folhas de alecrim para trazer um pouco mais de disposição, uma melhora da imunidade para o bebê, uma melhora da digestão, ou uma camomila para trazer um efeito calmante. Que legal, para criança, né? Criança. Sensacional. E aí eu venho vendo alguns kitzinhos, né, de algumas empresas também, assim, divulgando, bem bacana, tentando pegar esse público. Eu acho super... E tem aí, nossa senhora. E certeza que funciona. Aí o objetivo é como se fosse o óleo essencial por difusor. Não é um efeito terapêutico propriamente, de trazer um resultado expressivo para uma patologia, mas trazer um ambiente mais confortável para aquela situação, que é a situação do banho, né, para a criança. E possivelmente, se ela tiver ali com uma bronquite, uma rinite, uma sinusite, você colocando a erva adequada, ela tende a ter uma melhora, uma dificuldade digestiva, uma dor articular, muscular, que possa aparentar ter, né, ou uma dermatite. Você vai vendo qual que é a situação que o bebê ali está precisando, usa uma erva, uso externo, seguro e que tende a trazer um resultado significativo. Aí é um pouco mais empírico, né? Esse a gente não tem muita comprovação e cada vez mais eu também venho me permitindo a um pouco do empirismo, que também soma, né? O que é o empirismo? São os relatos do dia a dia que foram documentados, mas que não tem o que a gente chama de ensaio clínico controlado, feito em laboratório, onde tem o grupo que usa isso, o grupo que não usa, compara os resultados.
que é a base das minhas condutas, né? Meta-análise. A meta-análise é o resumo de vários ensaios clínicos, né? Que aí a gente chama de consenso, basicamente. Assim. Meta-análise, por exemplo, o vinagre de maçã tem meta-análise, consenso. O gengibre para rinite, sinusite tem meta-análise, que é consenso. Aí reforçar, a meta-análise então é uma reunião dos melhores artigos disponíveis sobre o tema, que foram criteriosamente escolhidos para você chegar dentro de uma informação final. Funciona ou não funciona? Baseado em todos esses estudos, a gente chega num consenso, sim. E principalmente você reproduz aquele ensaio em outro país, ele também funciona, né? Verdade. Uma das bases, né, também, para a gente aceitar aquilo, né? Então, e no caso da libido, galera? Pessoal, você recebe esse tipo de queixa? Porque eu venho recebendo isso, sobre a libido, homens e mulheres, né? Hoje começa também as mulheres, principalmente naquele período do climatério, naquele período, né, da menopausa, isso. Mais nesse período. Agora, homens não, no geral, né? É mais frequente a preocupação com a libido. Dificuldade de ereção. Né? Eu escuto bastante isso. Que a gente às vezes associa com libido, mas nem sempre a dificuldade de ereção. São coisas diferentes. Tem a disfunção erétil, né? E tem o problema na libido, que já é uma parte... Disposição sexual, né? Disposição. Está indisposto por estar muito estressado, descansando um pouco, e aí fica indisposto para tudo. Aí tem a indisposição sexual, que é a falta de libido, né? A falta de libido é o não desejo de ter o ato, a relação, e muitas vezes você até fugir, criar situações onde você está vendo a pessoa ali, espera um pouquinho, daqui a pouco eu saio para que eu não encontre com o meu parceiro, meu companheiro naquele momento, porque eu não estou muito afim, e aí espera chegar a hora de dormir, passa mais um dia, e assim vai seguir. Você não é o caso de mulher feia? Só faltava, né? Mas caramba, não, na verdade isso aí é patológico mesmo. Então, a gente já citou aqui em outros momentos, a ansiedade, ela vem sendo um mal da nossa sociedade, e aí a preocupação com as coisas que você tem para fazer vai te tirar a disposição ou o tempo para você ter ali o momento da sua relação sexual. Aí para libido, as ervas, elas são inúmeras, né? Porque vai tanto de estimulantes como chá verde, chá preto, chá mate. Eu venho estudando bastante sobre o cacau também, né? O cacau, me impressionei com a concentração de cafeína que tem no cacau, e eu não vejo pessoas falarem sobre isso, e eu preciso bater mais nessa tecla. O cacau, a concentração que ele tem de cafeína é surreal, assim, em 100 gramas, a expectativa de algo em torno de 910 miligramas a mais de 2 gramas em 100 gramas de cacau. 100 gramas de cacau é coisa pra caramba? Mas ao mesmo tempo ainda, a gente está falando de uma concentração alta, que quando você compara com, às vezes, um chá verde, um chá mate, ele fica ali tão quanto, né? E já que você está estudando, e eu também sou estudioso disso, você sabe que a Nação Verde, ela traz hoje cacau de Ilhéus, né? A gente traz da Cabruca, lá de Ilhéus, que é o mesmo lugar... Da fonte, né? Ali é a fonte. É quem exporta para o chocolate suíço. Você come... Sul da Bahia é histórico, né? É dali que vem. É o cacau do mundo. Maravilha. Agora, eu vou fazer aqui uma divisão para a galera saber entre o cacau alcalino e o cacau natural, por assim dizer. Natural, todos são naturais, mas aquele que passou por reator, fica alcalino, e aquele que não passou. Vou fazer um relato rapidinho, porque tem crescido a história do cacau. Eu te falo por conta até do nosso site, lá na naçãoverde.com.br. Você entra lá na página do Rodrigão, lá no perfil dele. Por exemplo, tem a loja do Rodrigo lá. Tem a opção de cacau para vocês adquirirem. Tem a opção lá de cacau lá na Então lá vai ser a Nação Verde by Rodrigo Moreira, é isso? Você entra no perfil Rodrigo Moreira, tem lá no link da bio. Uma linha específica. Tem todo o protocolo do Rodrigão que a gente está desenvolvendo lá. E você entra lá no perfil do Rodrigo, tem lá o link da bio, tem lá a loja dele, você clica, vai para lá. Lá tem o cacau. Lá tem o cacau alcalino. E nós vamos disponibilizar também o cacau natural. Por quê? Legal. O cacau alcalino, ele, como o nome está dizendo, ele é alcalino porque ele passou por um reator, e ele vai ter a função principalmente gastronômica, senhor Rodrigo. Uau, é verdade. Mas a gente vai disponibilizar o cacau natural lá de Ilhéus, Legal. porque ele tem um percentual de gordura muito maior porque não passou pelo reator. Então nós vamos disponibilizar um cacau lá com até 18% de gordura. E é esse cacau, você sabe de qual gordura eu estou falando, né? É esse cacau
que é exportado todinho para a Europa. É esse cacau. Sim. Nós não temos esse cacau no Brasil, nós vamos trazer de lá. Nós vamos trazer porque, graças a Deus, o nosso volume de venda de cacau é expressivo na empresa. Então, uma parte do cacau que é exportado, assim como era o café há 6 anos atrás, e hoje a gente tem o café Armazém da Nação Verde, que é um café... Você tá ligado, né? Nossa, já provei, é muito Café bom. Armazém é outro nível, né? Pra nada, ninguém. Então, da mesma forma, Rodrigo, que há 6 anos atrás a gente começou a fazer o nosso café, com a nossa torra, café colhido à mão, single. Hoje a gente está trazendo o cacau também específico para consumo de cacau com alto teor de gordura. Terapêutico. Terapêutico. Então, aí a parte de libido, eu citei esses estimulantes. Por que o estimulante é positivo para o humor? Porque tem muita gente que se sente cansado quando você tem uma cafeína, alguma adrenalina maior, você tende a ter mais disposição para tudo, inclusive o ato sexual. E vale colocar que os estudos mostram que a cafeína aumenta o tempo de ereção e a expectativa de satisfação com a relação sexual dos dois, né, do casal, tanto de quem está ingerindo quanto do parceiro, né, então a satisfação da relação. Então, para quem aí sente uma dificuldade de sustentação, de uma ereção, os estimulantes, que pode ser desde um chá verde a um café, a um cacau, vão contribuir, já fica ali se organizando, vou ver o meu namorado, a minha namorada daqui umas 2 horinhas. Passa na Starbucks. Passa na Starbucks, passa na Nação Verde também. Já dou o café com cacau, que é uma verdadeira maravilha, e aí já vai ajudar. Aí também, às vezes, os ansiolíticos, né? Você reduzir a ansiedade, que tem muita gente que fica preocupado com muitas coisas além daquilo que deveria. Eu vi até um corte de vocês falando, acho que foi você que citou, da ansiedade, o medo do futuro, preocupação com o futuro, né? Acho que a depressão é o passado, Sim. O estresse é o presente. E aí tinha um amigo meu falando hoje sobre os excessos, né? O erro do excesso do ser humano, né? Que é o excesso, às vezes, da falta de atividade física, que é o sedentarismo. E aí vai para tudo quanto é lado, né? Sim. Esse Tudo que você falou faz total sentido. A parte da libido, sem brincadeira à parte, você sabe que eu sou a parte cômica da dupla aqui, né? Eu gosto de brincar dos assuntos. Me faz bem. Mas o seu estado de espírito influencia demais, cara. Tem dia que você não quer saber de nada, cara. Porque é pressão, né? Principalmente pra gente, tem empresa e tudo mais. É pressão que influencia demais. Ou seja, isso tá muito ligado ao emocional, né? E o ideal é a gente conseguir se comunicar com as pessoas que vão adquirir, por isso que as lives são legais, os podcasts, né? E o pessoal participar, fazer as suas perguntas, porque qual que é o gatilho principal que está te gerando essa falta de libido? Cada um tem né? Então, às vezes, você precisa agir por várias vias simultâneas. Um estimulante de manhã, como se fosse o plano de 30 dias, que é o blend de chás, né? São 3 chás, onde um te traz uma disposição de manhã, outro te traz uma melhor digestão no almoço, uma redução da ansiedade, e outro potencializa essa redução de ansiedade. Poxa, você está dando um ambiente muito saudável e isso tende a te trazer mais libido, consequentemente, porque você está com disposição na hora que tem que ter, com melhora da digestão, sensação de leveza, né? No momento que você tem que ter, redução de ansiedade no final do dia, que você já não está ocupado e começa a se preocupar com um monte de coisa que vai acontecer. Então, essa é a visão que eu gostaria de tentar estimular, né? De não buscar em um alimento, em um suplemento, o milagre da solução da sua necessidade, em sim num conjunto de alimentos, de suplementos ou de comportamentos, né? Que se eles forem bem alinhadinhos, às vezes são coisas que você precisa propriamente investir financeiramente, outras você precisa refletir, né? E investir o seu tempo em cima disso, mas esse seria o cenário perfeito, né? E aí, quanto menos a gente depender dos medicamentos, usando todas as alternativas associadas que são efetivas, se bem incluídas, é o mundo que a gente almeja, né? E o sono? E o sono, Rodrigo? O sono não pode ter pouca quantidade, começando por aí, porque no consultório eu recebo muita gente que diz que se sente bem mesmo dormindo 5 horas e meia, 6 horas por noite, 6 e meia, que é
esperado que você tenha prejuízos na sua saúde e no seu rendimento físico, cognitivo, de forma geral. Entre 6 e 7 eu acordo bem. Então, é esperado que se você dormisse de 7 a 8, você tivesse uma performance um pouco maior, melhor e uma saúde com riscos reduzidos para várias circunstâncias, né? Mas ainda assim a margem dos estudos é de 6 a 8, 6 a 9. Né? Mais do que isso também é problemático, é legal de colocar. Poxa, no final de semana eu fiquei 10 horas na cama. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Então você tem uma apresentação como se fosse um U invertido, né? Onde dormir pouco é muito ruim. Imagine que a linha de baixo é o ruim e a parte de cima é o bom. Então, quanto você tiver dentro desses 7 a 8 seria o perfeito, mais do que isso ruim, menos do que isso ruim também. E o sono é gatilho para tudo quanto é circunstância. Tem estudo que mostra assim, uma noite de sono mal dormida, que é muito comum. Por exemplo, hoje tem jogo do Coringão, aí já vou acabar dormindo um pouco mais tarde do que eu estou habituado por gostar de assistir. Mas enfim, vamos pensar numa situação um pouco mais problemática, que é sair no final de semana, vou dormir 3 horas da manhã, dia seguinte naturalmente acordo cedo por já me despertar, 7h30 já estou de pé, dormi pouco. A tendência é que nesse dia você tenha, em relação aos comportamentos alimentares, maior tendência para abusos e preferências por alimentos mais ultrapalatáveis. Você não vai querer uma saladinha com frango nesse dia, você vai querer uma lasanha, você vai querer um sorvete, como uma situação de recompensa ao estresse que foi a baixa quantidade de sono. E tem estudo também do sono, que isso é muito incrível, que é a troca de turno. Então, profissionais, por exemplo, um médico, um policial que trabalha durante a noite, se ele dormir a mesma quantidade de horas durante o dia, em comparação a quando ele dorme durante a noite, ele tem prejuízos por isso. Então, ele não performa também? Ele vai ter aumento de predisposição à ansiedade, entre outros fatores. Ou seja, o horário de dormir é ou à noite. Então esse ciclo circadiano tem que ser respeitado. Né? Começou a escurecer, a gente tem uma série de modificações de hormônios adaptados ao escuro. Então, você falou que quem chega às 3 horas da manhã, dorme até 7, 8 horas, o cara não performa legal, ele vai ter vai ser mais ansioso e tal. E o que dorme demais? Qual é o... Mesma situação. É tão ruim quanto. Mesma coisa. É complicado. No meu 10, 11 horas. Nossa, péssimo. Você ouviu falar de quando a pessoa dorme muito, fala que não é possível que eu acordei cansado ainda. Sim. Né? Que você fala, poxa, dormi tanto tempo, mas esse tanto foi excessivo. E aí isso mostra um quadro de desequilíbrio também. Sim. Né? Onde provavelmente foi uma noite perturbada. Então, e as pessoas é o ciclo circadiano. E as pessoas Exatamente que falam o ciclo. que não conseguem dormir menos que 9, 10 horas? Provavelmente elas também estão com algum desequilíbrio, problema, né? Algum desequilíbrio, que se elas dormissem um pouco menos, elas teriam também, como eu citei para você que dorme 6, por exemplo. E o grande problema é esse, de você se adaptar a quem você se tornou, dormindo menos, por ter isso como uma rotina, você nem percebe o quanto você vem reduzindo a sua performance, sua saúde, sua qualidade de vida, por conta dessa privação contínua que você se habituou, né? Eu vou falar isso pra minha esposa, que ela dorme 9, 10 horas todo dia. Pode falar. E assim, é isso, né? Tentar entender os porquês. Claro que tudo que é falado, pelo menos dentro das minhas abordagens, são baseadas em ciências, e a ciência ela tem aquela curva de Gauss, né? Que é meio que 90% da população pode receber essa informação, que tende a ser isso na prática. Mas tem o desvio padrão, os fora da curva. A individuação. A individualidade total. Mas é difícil com que ela esteja dentro desses, normalmente é 2,5 para lá e 2,5 para cá, de % né, da população, que sai muito das conversas. Então a pergunta aqui, e quem tem filho pequeno? Não é fácil, né? Eu entendo. É um período, né? Um período, principalmente de início. Qual dos dois toma o Rivotril? A criança Nenhum ou a mãe? dos dois. Você tem que entender que a vida ela vive também de microetapas. Boa. E não existe equilíbrio mesmo. Nós somos equilibristas, então a gente vai ficar procurando o equilíbrio, e isso é saudável na vida também. Por quê? Legal. Quando você citou o ciclo circadiano, por exemplo, nós temos um cérebro primitivo de milhões de anos. Milhões de anos. Né?
de formação. Né? Ele é pré-histórico, ou seja, ele existe muito antes da história, contada. Não é? Você vai lá para o Mahabharata, por exemplo, tem 15 mil anos. Você pega a nossa Bíblia judaica, o ano judaico, nós estamos no ano de 6.700 e lá vai fumaça, do ano judaico, o ano bíblico. Na Índia, eles estão no ano de 15 mil e alguma coisa. Registro. Então, a história da humanidade registrada tem isso, 15 mil anos. Isso é nada. Isso é um centésimo, né? um milésimo do que realmente nós somos. E quando você traz isso para a atividade hoje moderna, isso é nada, isso é um breve suspiro da humanidade. A era que nós conhecemos hoje, da forma que nós conhecemos, tem menos de 200 anos. Então nós estamos falando do quê? Revolução Industrial para cá, por exemplo. Tem menos de 200 anos. Nosso cérebro tem milhões de anos aqui acumulados. Sim. Na nossa ancestralidade. Então, o ciclo circadiano, ele prevê que escureceu, você vai para a caverna. É isso aí. O sol raiou, você tem que estar de pé. É isso que explica o porquê que o sol já nasceu. O seu cérebro primitivo sabe que o sol nasceu. Independente daquilo que você fez. O seu cérebro primitivo sabe muito bem que o sol acordou. Porque está gravado no seu DNA todo o ciclo circadiano. Não importa aquilo que você faz ou deixa de fazer por conta desses últimos 200 anos da humanidade, onde você ganhou todo esse conforto do ar-condicionado que regula a temperatura, né, da luz que pode simular a claridade, né, ou não, né? Escuridão, não importa. Então, assim, via de regra, escureceu, você tem que estar em casa. Esse é o ideal. O sol nasceu, você tem que estar de pé. Sim. Então, a galera que está nos assistindo, se souber que básico, né? o sol raiou, vai para a janela e toma aquela primeira luz do dia. Que maravilha. Essa primeira luz do dia regula os hormônios da pessoa. É uma pena que tão poucos saibam disso, mas isso é necessário. Então a galera aí que pode ter sintomas que estão relacionados à depressão, antes de buscar qualquer tipo de alopatia, de remédio, antes de se medicar, procura saber se você está botando o pezinho na terra, aterrando, né? Botando o pezinho na grama, na terra, na areia, né? E procura saber se, quando o sol, qual foi a última vez que você acordou com o sol? Que você olhou para a luz quando o sol raiou, né? Porque isso aí pode ajudar a regular os seus hormônios novamente. É isso? Fala, Rodrigão, pra gente encerrar. Fala as suas mídias sociais aí. A esposa falou que dorme de 8 a 9 no máximo. Tá bom. Já então tá dentro da margem esperada. Não, dá uma passada, né? Dá uma passada. É 8 máximo. Fica enrolando um pouco, às vezes, na cama ali, e soma uma horinha a mais. As minhas redes sociais, mais uma vez, antes disso, né, agradecer e parabenizar, agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, trocar a ideia com vocês e também com todos que se apresentam aqui no espaço, sempre agregam, né? É muito bom estar por perto. E também pelo crescimento todo do podcast, parabéns. Eu imagino o quanto também para vocês é incrível estar trocando ideias com tantas pessoas muito gostoso, né? E quando você vem aqui, sempre é especial. Que maravilha. Sua voz calma. Uau. Faz uma paz. Tem que encerrar com maravilha, né? Tem que encerrar. Não, então redes sociais, @Rodrigo Moreira Chás, @Rodrigo Moreira Nutri. Para quem gosta de esportes, vai para o Rodrigo Moreira Nutri. Para quem gosta de ervas medicinais, vai para o Rodrigo Moreira Chás. E o YouTube, que estou todos os dias lá com o Rodrigo Moreira Nutricionista. E é isso, o meu objetivo é ação social. É legal de colocar, só para concluir, eu sempre tive essa visão de que se eu estudar e compartilhar o meu conhecimento, e quem quiser me ouvir, colocar os meus conhecimentos em prática pela credibilidade que eu tento transmitir, isso é uma grande retribuição para mim na minha vida, já aí que eu venho carregando há muito tempo. Isso me fortalece muito a continuar fazendo esse trabalho que tem muita dessa parte social mesmo, né? De não querer muita coisa em troca pelo que é oferecido e sim ajudar o próximo e os relatos que eu recebo. Então espero que todos sintam essa verdade e que acompanhem os conteúdos e principalmente uma frase que eu sempre coloco é: permitam-se a colocar os conhecimentos em prática. Tudo que está sendo falado lá é seguro, é efetivo, foi cuidadosamente estruturado
E o mais bonito de tudo são esses relatos e a gente buscar dentro de um estilo de vida saudável uma saúde plena, né? E a saúde plena, por que eu falo isso? Porque você se cuidando, você vai estimular outras pessoas, e aí a gente faz uma corrente do bem, né? Onde cada um fazendo um pouquinho, muita gente muda os seus comportamentos. Quantas pessoas assim eu já escuto de trocarem mudas, né? Sei lá mesmo, trouxe uma muda de Ora Pronobis, aí do nada essa muda de Ora Pronobis já tá na rua inteira, porque todo mundo quer um pouquinho, aí todo mundo tá fazendo sua vitamina detox de manhã, e aí você começa a criar uma força assim incrível. E aí os relatos começam a aparecer, né? Então esse é o meu objetivo, tá? Então agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós vamos brindar aqui, ó. Vamos brindar, vamos terminar o podcast com maravilha aqui. Vamos mandar lá vários cortes. 1, 2 e já. Maravilha! Maravilha! Esse é o clássico, hein? Valeu, pessoal. Esse foi o Feeling Cast número 54. Foi muito legal hoje, cara. Teve parabéns. Fute Rock, teve o Rodrigão aqui. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pros amigos, ajuda a gente, que o nosso intuito sempre é levar conhecimento e aprendizado, né, Rodrigo? É isso aí, galera. Não se isso. esqueçam, ó, cadê ó. Caraca. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Comparação não, Rodrigão. Evolução sim. É isso aí. Até terça que vem com mais um Feeling Cast, galera. Obrigado. Só pra Valeu. quem tem a manha, hein? Só pra quem tem a manha. Valeu! Maravilha.